Daniel Ricciardo tem pouquíssimas chances de ter qualquer desempenho competitivo em seu retorno ao grid da temporada 2023 da Fórmula 1. Eu debato esse assunto com você no vídeo a seguir. Eu sou a Natália De Vivo e esse é a primeira curva, onde a confusão acontece. E aí pessoal, tudo bom com vocês? Nesse final de semana, a Fórmula 1 chega lá em Hungaroring para disputar o GP da Hungria, válida pela 11ª etapa da temporada 2023. Bom, o legal é que nessa etapa nós teremos duas grandíssimas novidades. A primeira é o novo formato que vai ser testado aí para a classificação, onde os pilotos terão de usar determinados pneus em cada uma da fase da tomada de tempos. Portanto, no Q1 eles vão ser obrigados a usar o composto mais duro, no Q2 eles vão usar o médio e no Q3 eles usarão o macio. O Mário Isola, que é o chefe da Pirelli, ele acredita que isso vai fazer com que eles tenham mais estratégias, as equipes sejam um pouco mais ousadas, ou seja, ele acha que vai trazer mais emoção, vai trazer aí mais uma misturada no grid e a gente só vai saber quando assistir no final de semana. Mas bem, a outra grandíssima e principal novidade do final de semana vai ser com certeza o retorno de Daniel Ricciardo ao grid do campeonato. Ele que vai ter a missão de substituir Nick De Vries nas últimas 12 corridas do calendário defendendo a AlphaTauri. Vale lembrar que o De Vries estava fazendo a sua estreia no campeonato desse ano, depois de um desempenho muito notável no GP da Itália, lá em Monza, no ano passado. Ele com uma Williams conseguiu somar 2 pontos porque cruzou a linha de chegada na 9ª colocação. Isso acabou crescendo os olhos dos dirigentes do paddock. A AlphaTauri foi mais rápida, pegou ele, só que o holandês pouco entregou em 2023. Nas 10 etapas disputadas, ele teve uma 12ª colocação como melhor resultado, mas não pontuou em absolutamente nenhuma corrida. Portanto, ele acabou chutado aí. É uma prática até que bastante normal da Red Bull, né? Não ter paciência com seus pilotos, acabar chutando eles no meio da temporada, e o De Vries acabou sendo aí chutado também. Bom, o Daniel Ricciardo então vai ter esse objetivo de conseguir pelo menos mais pontos que o De Vries até o final do ano, mas a Red Bull, né, para quem não lembra, o Daniel Ricciardo, ele está como piloto reserva da Red Bull esse ano. Ele voltou para casa depois de 2 anos muito decepcionantes com a McLaren, ele que chegou a peso de ouro na equipe britânica e sempre batendo na tecla de que não estava se adaptando ao carro. Ele acabou com seu contrato terminado 1 ano mais cedo, ao final de 2022, Oscar Piastri entrou no seu lugar. Então, com isso, o australiano voltou para a Red Bull. Esse ano ele está desempenhando o papel reserva, mas a Red Bull deixou bastante claro, ele só está emprestado para a AlphaTauri, ele não é um piloto de fato da equipe B das bebidas energéticas. Mas o Christian Horner também já deixou claro no Beyond the Grid, que é o podcast oficial da Fórmula 1, que os planos para Daniel Ricciardo ainda não estão definidos, porque em 2024, apesar do australiano querer sim uma vaga na equipe principal, na Red Bull, a dupla continua sendo Sérgio Pérez e Max Verstappen. Nisso eu ainda tenho algumas questões, eu até gravei o primeira curva da semana passada falando sobre o Checo, eu vou deixar aqui para vocês conferirem depois, mas ao falar sobre Daniel Ricciardo e a sua missão de defender a AlphaTauri até o final do ano é bastante complicada. Como eu disse, a gente tem a memória mais recente do Ricciardo tendo 2 anos muito difíceis na McLaren, pouco competitivo. A gente sabe que ele é um bom piloto, não é à toa que ele venceu 8 corridas, 7 com a Red Bull, uma inclusive em Monza também com a McLaren em 2021. Ele é o vencedor mais recente da equipe. Então, assim, a gente sabe que ele é um bom piloto, mas a gente sempre tem também na memória mais recente a sua última corrida e a gente sabe o quanto ele deixou a desejar na equipe, né? Ele levou um banho do Lando Norris. Eu gosto do Ricciardo, eu realmente acho ele um piloto competitivo. Quando ele chegou na Red Bull, lá em 2014, eu achei que ele tinha muito potencial para ser um futuro campeão, mas as coisas acabaram desandando para ele. Depois ele foi para a Renault, ele conseguiu pódios com a equipe, depois teve a atitude errada de ter ido para a McLaren. Mas bem, agora ele está com a AlphaTauri, obviamente ele era a escolha natural da equipe e ele também não ia recusar uma chance de voltar ao grid. Acontece que a equipe está, assim, deixando muito a desejar, com resultados péssimos ao longo de 2023. Para se terem noção, a AlphaTauri está na última colocação do Mundial de Equipes. Ela tem apenas 2 pontos somados, os 2 vindos do Yuki Tsunoda, ele que conseguiu 2 décimas colocações. Ela está 7 pontos atrás da Alfa Romeo e está
9 pontos atrás da Haas. Até a Williams está melhor, também está 9 pontos atrás da Williams, que é a 7ª colocada. Enquanto isso, o Yuki Tsunoda aparece apenas na 17ª colocação e, como eu disse, ele tem 2 décimas colocações como melhores resultados. Enquanto isso, o De Vries ele não conseguiu nenhum ponto. Claro, o De Vries tem toda a questão de não ter se adaptado ao carro de Fórmula 1, de ser um estreante e tudo mais, também deixar um pouco a desejar como piloto, mas o carro da AlphaTauri não ajuda. E agora a gente traz essa questão, né? Será que o Daniel Ricciardo ele vai conseguir mostrar que ele de fato merece essa vaga, merece continuar no grid da Fórmula 1 no ano que vem? Ou isso vai servir para queimar de vez a carreira dele? A gente, mais uma vez, eu volto a falar, eu acho o Daniel Ricciardo um bom piloto, ele foi muito bem na época de Red Bull, ele foi muito bem na época de Renault. Se ele tivesse um pouco mais de paciência, ajudasse a desenvolver o projeto, eu acho que ele teria conquistado grandes coisas com a equipe. Mas a gente também não pode negar que ele teve 2 anos muito ruins com a McLaren e isso deixou ele muito por baixo. Muita gente acha que ele não merecia a vaga voltar pro grid, que ele realmente era um piloto ruim, que ele é um piloto pouco competitivo, mas mais uma vez, ele já venceu 8 corridas, ele tem diversos pódios, ele tem pole position na Fórmula 1, então assim, ele não é um piloto qualquer da categoria. Então assim, será que essa passagem na AlphaTauri é só um tampa-buraco para no ano que vem eles trazerem qualquer outro piloto, talvez um Liam Lawson? Ou se ele conseguir mostrar alguma coisa, Daniel Ricciardo vai conseguir manter essa vaga para o ano que vem? Ou, como eu disse, será que vai servir para queimar de vez aí a carreira dele? Eu acredito que, mesmo se ele não conseguir entregar nada, ele vai continuar como piloto reserva da Red Bull, só que não vai ter mais chance de nenhuma equipe, né? Ter nenhum outro carro, né? Lógico, como eu disse também, o carro da AlphaTauri tá pouco competitivo, ela tá em última colocação, então assim, se o Ricciardo não conseguir entregar resultados, também não pode colocar só na conta dele, vai também estar na conta do time, da equipe, mas o Ricciardo ele também já tem experiência com a equipe da Red Bull, com a família, o próprio Franz Tost, né, que é o chefe da AlphaTauri, falou que ele conhecia muita gente interna, então a sua adaptação foi muito boa, foi bastante positiva. Enfim, eu acredito que o Daniel Ricciardo não vai conseguir entregar resultados. Eu acho que, de fato, essa vai ser o seu último sprint, seu último stint na Fórmula 1. Depois disso, a gente não vai ver ele mais no grid. Mas, pelo menos, vai ser divertido, né, de acompanhar ele aí nessas últimas 12 corridas. Bom, pessoal, o vídeo de hoje é esse. Eu quero que vocês comentem aqui embaixo o que vocês pensam desse retorno do Daniel Ricciardo, se vocês acham que ele vai conseguir entregar algum resultado. Também aproveita para compartilhar com seus amigos. Não esqueça de deixar muito joinha para o vídeo atingir cada vez mais pessoas. Se inscreva aqui no F1 Mania para ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do esporte a motor. Bom, pessoal, por hoje é só. Valeu e até a próxima!